Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Moda Life, o nosso podcast sobre moda comportamental. Se você ainda não conhece, eu já te faço esse convite. Entra lá no nosso Instagram, modalife.podcast. Entra no nosso YouTube, meu YouTube é Alessandra Alves. Moda Life Podcast também. Se inscreva no nosso canal, assista as entrevistas que já estão lá, prontinhas para você, com muita coisa legal, viu, gente? Olha, durante esses episódios a gente bateu um papo com algumas consultoras de imagem. Agora estamos na temporada sobre os 4 temperamentos, né? Os perfis comportamentais, para você se conhecer. Na verdade, para você se reconhecer mesmo. Despertar a sua melhor versão. Então se inscreve no canal, compartilha com as amiguinhas, ajuda a amiguinha aqui, né, Brasil? Gente, é o seguinte, claro, antes de qualquer coisa também, além de pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, entrar no Instagram, eu quero agradecer o nosso parceiro, Ervic, que está no Instagram como Ervic Oficial. A Ervic, gente, entrou aqui como nosso patrocinador. Um beijo para todo mundo da Ervic. A Ervic tem uma linha de dermocosméticos, são produtos maravilhosos que eu uso. Eu faço merchan dessa empresa mesmo, gente, porque eu amo os produtos da Ervic. Hoje eu tô na mão aqui, ó, você que tá escutando a gente pelo Spotify, não tá vendo a imagem, né? Você que tá pelo YouTube tá vendo aqui o Hairvic, que é o tônico capilar. Esse tônico aqui, gente, ele é o carro-chefe da Ervic, é maravilhoso, ele faz crescer cabelo, mas num nível que vocês não estão entendendo. Ao invés do seu cabelo crescer 1 centímetro no mês, ele vai crescer 3 centímetros. Imagina só, 3 centímetros a mais? É bastante coisa, né? Então, ó, hoje eu vou falar um pouco do Hairvic, porque esse tônico aqui maravilhoso que tá mudando, de fato, a cabeça de muita gente. Obrigado, Ervic, um beijo pra todo mundo. Agora chegou aquela pausa, aquele momento pra gente falar da nossa convidada, né? Olha só, a gente entrou na temporada sobre os 4 temperamentos. Então, no episódio anterior, vocês já escutaram um pouquinho sobre o que são os 4 temperamentos, sobre esses perfis comportamentais, como identificar. A gente já foi conhecendo um pouco. Se você não assistiu ou não escutou o episódio anterior, eu te convido para ir lá fazer isso, porque tá muito legal também. Hoje a gente vai entrar um pouco mais no assunto sobre cada temperamento mesmo. Então, presta atenção que o episódio tá muito legal e a nossa convidada... Vou até fazer uma pausa aqui com a minha ficha, Brasil. Tananã! A nossa convidada, ela é psicóloga, coach, influenciadora e empreendedora. Ela é formada em psicologia desde 1998. Tem uma bagagem essa mulher, gente. Tem especialização em terapia cognitiva e comportamental. E desde 2016, usa como ferramenta terapêutica a simbologia dos 4 temperamentos. E tem um monte de coisa para falar dela, porque ela é maravilhosa mesmo. Beatriz Costa, seja bem-vinda! Palmas! Obrigada, Lê, primeiramente pelo convite, né? Muito feliz em estar aqui, uma honra para mim. E bora falar sobre os 4 temperamentos, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, prática, simples, que pode nos ajudar aí no nosso dia a dia, principalmente nos nossos relacionamentos. Bela, isso que a gente quer saber. Bia, então a gente vai falar um pouco de cada temperamento hoje. A gente vai... Vamos nos aprofundar nesse assunto. E eu quero já te perguntar de cara. Descobrir o nosso temperamento é uma grande ferramenta para o nosso autoconhecimento? Com certeza, sem dúvida. Você saber o seu temperamento, o que ele vai te dar. O nosso temperamento é uma ferramenta que a gente tem, porque a gente nasce e morre com ele. Então, são as nossas tendências e características mais dominantes, que vão ser as que vão, diagnosticar aí, caracterizar o nosso temperamento. E aí, através disso, você começa a entender, como você funciona. Da onde vêm os nossos impulsos, as nossas emoções, que geralmente são bem descontroladas. E aí, quando a gente sabe sobre o nosso temperamento, você fala, eu já sei que eu, parto deste princípio aqui. Porque o temperamento ele é inato, ele está com a gente nasce e morre, como eu disse.
Então, assim, vários comportamentos nossos, tendências, características, né, vêm daí. Então, o temperamento, ele é ali como se fosse o solo mesmo, o chão que a gente pisa, é a nossa Que base, né? bacana. E é uma ferramenta super simples, porque você se conhecendo, a gente faz uma coisa, né, muito legal, que é não levar para o lado pessoal, que hoje em dia é o que acontece muito, né? Brigas, Sim. discussões, julgamentos, a gente acaba levando para o lado pessoal. E aí você vai entender que aquela pessoa, ela funciona assim, não só com você, como uma mãe, como com a mãe, com o pai, com o marido, com a namorada, né. Então você começa a entender o funcionamento da pessoa e principalmente, obviamente, antes o seu, né. Então isso vai te dando uma clareza Sim. e te ajuda, né, a você, se autoconhecer e aí a partir disso, você fala: "Não, eu funciono assim, eu sou mais lenta, eu sou mais rápida, eu guardo mais as coisas, eu esqueço rápido", né. Então eu sou assim não só, por exemplo, com a Lê, eu Sim. sou assim com a Lê, com meu filho, né, com meu marido, namorado, enfim. E quando a gente vai sabendo isso, né, os nossos relacionamentos, as nossas relações, elas vão ficando muito mais, eu digo, claras até e mais próximas também, porque você não começa a criar aquelas expectativas, né. Ah, Fazer julgamento todos nós fazemos, isso é uma coisa do nosso cérebro, né, o nosso cérebro faz julgamento, não tem jeito, e geralmente sempre para o lado negativo. E quando você entende isso, você vê que é apenas ali uma tendência, uma característica da pessoa. Veja bem, não é nem um defeito e nem uma qualidade. é uma característica. Exatamente. E aí, então, a partir disso, a gente também entende que a empatia, começa a vir muito maior com o outro, né. A gente tem mais Uhum, empatia com o outro quando a gente entende o temperamento dele, né, eu falo comportamento, o temperamento dele, a gente tem uhum. mais empatia, e aí, consequentemente, a gente acaba julgando menos. Exatamente. Eu costumo dizer que empatia, né, é você entender, é exatamente o que você falou ali. Empatia é você entender o outro, não é você se colocar no lugar do outro, Sim. né? Mas quando você entende o outro, aí você consegue ajudá-lo, né? E respeitar, sem essa questão de julgamento. Então você começa a ter um olhar mais amoroso para o outro. Olha isso, E gente. isso o temperamento nos traz demais, né. Na Que verdade, eu lindo. digo que é uma ciência do amor, o temperamento. Lindo isso. É, porque Ainda mais no julgamento te cortei, né, imagina, desculpa. pode Mas falar. ainda mais no julgamento que tá tão pesado, né, na internet, que é a terra de ninguém, né, Então, gente? Pelo amor de Deus, eu estava falando isso com os meninos hoje. uhum, As pessoas na internet têm o julgamento muito mais pesado, né. Olha a vida do outro, não imagina o que tá acontecendo e pá, julga. E de uma maneira negativa, como você falou. E uhum, é legal aqui, Bia, porque que, né, a gente, nesse podcast, a gente fala sobre moda comportamental. E aí talvez você esteja me perguntando, mas cadê a moda no assunto de hoje? Para a gente falar de moda comportamental, a gente precisa se conhecer primeiro. com Então, certeza. aqui nesse podcast, a gente vai falar sobre moda comportamental, então a gente vai falar sobre autoconhecimento. Por isso que eu trouxe para vocês hoje uma psicóloga maravilhosa para a gente conversar sobre isso e entender um pouco mais desse temperamento. Mas voltando nessa questão de empatia e julgamento, eu acho que quando a gente se entende, a gente passa a entender melhor o outro e a julgar menos, como a gente falou. Uhum, com certeza. Vou fazer só um parênteses, que eu adoro Faça. moda também, viu, gente? E faz muito parte do autoconhecimento, né, Olha essa aí, questão da gente. imagem. E só um parênteses no que você falou, que é exatamente isso. E vem aí muito da personalidade que está ligado com os temperamentos. Então eu costumo dizer assim: vista-se bem e vão, né, perceber, olhar a sua personalidade. Vista-se mal e vão reparar na sua roupa. Olha! Então, Espera aí, você vai repetir essa frase aqui, vamos lá. é. Vista-se Se bem, bem e vão reparar na sua personalidade. vista-se Vista-se mal. mal, vão reparar na sua roupa. Ô, Brasil, vamos começar, né, É. a nos vestir bem, com a nossa personalidade e despertar o que a gente tem de melhor, né. Uhum. Agora, aquele momento tão esperado, vamos falar? Sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, já descobriu qual é o seu temperamento?
Então, bora, gente. Qual que a gente começa? Vamos lá. Vamos começar pelo meu? Sabia. Gente, sou sanguínea, né? Aham. Pode ser pelo meu, Bia? Sanguínea, claro que pode. Vamos falar sobre os sanguíneos. Os sanguíneos são aqueles que trazem isso aí, ó, sorriso, alegria, criatividade, inovação, né? Antes de eu começar a falar um pouquinho, eu sempre gosto de explicar, assim, então o sanguíneo, o elemento dele é ar, né? O elemento da terra. Ar, o que que o ar ele significa, né? Se o ar ele tá, né? Ele circula, ele movimenta. Então, o sanguíneo ele traz essas tendências e características dominantes, né? E o sanguíneo, por ser ar, né? Ele tem ali, ele tá no polo quente. E o ar, se você perceber, se você assoprar a sua mão, você vai sentir, né? O ar e um pouquinho de umidade. Sim. Então, o sanguíneo, ele é quente e úmido. Por isso, o sanguíneo, ele é expansivo e ele envolve, né? Então, o sanguíneo, ele tem essas tendências mesmo de comunicar, né? A principal tendência, né, e característica do sanguíneo é a comunicação, essa coisa de envolver. O sanguíneo se comunica para envolver as pessoas, né? E nesse envolvimento, ele traz alegria, né? Ele traz a criatividade, ele traz a interação. O sanguíneo gosta, né, dessa questão de estar entre os amigos. Então, ele tem essas características pelo elemento ar, né? Gosta de pessoas, Ele né? gosta de pessoas, ele gosta e tem essa facilidade, né? Essa simpatia, sanguíneos são muito simpáticos, sanguíneos esquecem as coisas rápidas também, mais rápido, né? Então, você pode brigar com um sanguíneo, daqui 5, 10 minutos ele já vem de novo. Eu vou dar um exemplo do meu filho aqui, né? Meu filho é Você tem um filho sanguíneo, eu né? tenho um Você filho falou. sanguíneo. Olha que, E- só uma pausa aqui, um adendo, Bia. Uhum. Olha que importante você que tem filho. Identificar o temperamento do seu filho para você entender melhor como Uhum. ele funciona. Mas É fala, Bia. sensacional. E meu filho é sanguíneo. E então, ele assim, dá uma bronca nele, né? Fala alguma coisa, dá 5, 10 minutos, ele já vem, mãe, e não sei o que, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Então, sanguíneos têm essa tendência em guardar muito pouco e esquecem muito rápido as coisas. Então, é um temperamento, né? Que a gente tem uma facilidade maior em lidar, né? Por Sim. essas tendências, né? Por ser uma pessoa que gosta dessa interação, então ele acaba fazendo as coisas mais de uma maneira para estar, né? Sempre ali envolvido, ele gosta de envolver as pessoas. Então, e de trazer essa alegria, né? O sanguíneo já nasceu com esse sorriso no rosto aí. E beleza também. Aí agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos. Gente. É tudo na vida, né? Tem os os pontos fortes, né? E as nossas fraquezas também. Então é Exato. legal a gente até conhecer um pouco mais, né? Os pontos Uhum. fortes e os fracos. Quais E os são? fracos. Ai, Então, meu Deus. a fraqueza do sanguíneo é o seguinte: como tem todos esses pontos fortes que são muito envolventes, ele tem que tomar um cuidado para não cair muito na questão da sensualidade e da vida muito material. E também, como o sanguíneo gosta muito do que é novo, ele se enjoa muito do que é velho, Olha. entre aspas, Sim, né? sim, sim. Então, por isso que às vezes os sanguíneos não têm muito foco, né? Porque ele começa uma coisa, daí ele para porque aparece outra coisa nova, ele vai, começa e para, aí aparece outra coisa nova, Exatamente. né? Então ele tem essa tendência em nunca terminar o que ele já começou, essa perda de foco pelo sentido de concentração como sanguinear, né? A gente não fala aquela pessoa é meio aérea, né? Pode ter ali certeza que geralmente é um sanguíneo. E então ele tem, né? E por ter características também físicas, uns traços bonitos, né? Mais definidos, essa questão da beleza, sanguíneo gosta muito de estar sempre arrumado, de chamar atenção, né? Então ele tem que tomar um pouco de cuidado para não cair nessas emoções desgovernadas que eu digo,
Porque é isso, nossas emoções e nossos pensamentos, eles vão e vêm, que nem o ar. E o sanguíneo, ele Sim. tem essas oscilações. Então, um dia ele pode te amar, outro dia ele pode te odiar também. Nossa. Ele É, vai, gente. né, conforme depois até você fala, né, se quiser comentar. Tá. E então ele tem essas oscilações. Então o sanguíneo ele tem que tomar cuidado com isso. O sanguíneo ele tem que amadurecer mais um pouco o lado espiritual da alma, do espírito, né? Ele tem que fortalecer e alimentar esse lado para não cair nessas tentações que eu chamo também de vícios, né? Que são os nossos vícios e virtudes, né? Que os Sim. temperamentos também têm, cada um tem aí. Então, o ponto fraco é exatamente isso, tomar um pouquinho de cuidado com a questão da luxúria, né, dessa coisa mais de satisfação momentânea. Sim. Você estava falando do sangue. Aliás, gente, quem é sanguíneo aí? Quem já está se identificando como sanguíneo, comenta aí nesse vídeo. Ó, tô me identificando, acho que eu sou sanguíneo. Comenta, gente. E é legal que uma vez eu estava vendo sobre o tempo de reação, né? Eu tive uma aula e aí uma Exato. professora estava explicando o tempo de reação de cada temperamento. E aí eu descobri que o sanguíneo, o tempo de reação dele é muito rápido, ele é o que faz o alarde, né? Uhum. Se tá pegando fogo em algum lugar, tá pegando fogo ali, o sanguíneo é o que vai fazer o alarde, é o que vai falar, gente, tá pegando fogo, chama o bombeiro. É o Exato. que vai fazer alarde. Quando eu escutei isso, por isso que eu falo a importância desta ferramenta, né? A ferramenta do autoconhecimento. Porque, gente, quando eu descobri isso, Bia, vou até fazer esse parênteses aqui para contar para vocês essa história. Quando eu descobri isso, eu tirei um peso das minhas costas, porque quando eu era mais nova, né, eu trabalhava na 25, meus pais trabalharam a vida toda na 25, minha mãe e meu padrasto. A minha mãe foi atropelada. Na Uhum. 25 de março, ela foi atropelada por um caminhãozinho de lixo. Ela Nossa. estava atravessando a rua, eu estava atrás dela. E quando ela tava no meio, assim, da rua, atravessando mesmo, ela não viu, e acho que ninguém viu, eu também não vi. O caminhãozinho de lixo passou em cima da minha mãe e eu comecei a gritar desesperada. Eu gritava tanto que foi tão rápido a resposta que o cara parou e minha mãe ficou embaixo dele. Minha mãe poderia ter morrido, gente, juro. E Caramba. eu, sabe o que aconteceu comigo? Eu não consegui chegar perto da minha mãe. Eu comecei a chamar, fui na loja, chamei um tio meu, aí chamei um amigo da minha mãe que trabalhava, gritei pra todo mundo, fiz muito alarde, assim, pra irem ajudar a minha mãe, e eu não consegui chegar perto da minha mãe, e eu não me desculpava por isso. Porque aquilo Uhum. ficou dentro de mim, e eu pensava assim, poxa, por que que eu não fui ajudar? Por que que eu não peguei nela, olhei e falei, tá tudo bem? Não, eu não consegui chegar perto. E aí eu comecei a perceber, durante a minha vida, que eu sou assim. Então, quando alguém tá passando mal, eu chamo alguém pra ajudar. Eu não consigo ir lá na pessoa e falar assim, dá a Uhum. mão aqui, que eu vou te Uhum. ajudar. Eu não consigo fazer isso. Quando eu escutei esse tempo de reação do sanguíneo, quando eu comecei a perceber, né, a realmente me conectar e falar, nossa, acho que eu sou sanguínea, eu falei, nossa, foi libertador, sabia? Porque aí Uhum. eu entendi que tudo bem, esse é meu jeito, eu chamo ajuda. Eu não consigo chegar perto da pessoa, Uhum. mas eu chamei ajuda. E isso faz parte do meu temperamento. Então eu Uhum. não precisava me culpar por aquilo. Porque Perfeito. às vezes é quando a gente não se conhece, quando a gente não conhece o nosso temperamento, e aí acontece coisas na nossa vida, a gente acaba se culpando, né? Eu me culpei por Uhum. muitos anos, gente, muitos anos. E até hoje, assim, quando alguém passa mal, eu falo, bom, eu já sei que eu sou a pessoa Como que é que vou falar. Oh, tem alguém passando mal aqui. Ajuda. Ou seja, você, se você estiver comigo, só eu e você, nós dois sozinhos, não passe mal. Porque aí vai ficar meio complicado, né, Tiagão? Aí vai ficar meio complicado, viu, gente? Mas eu só queria É. explicar pra vocês e contar essa história, porque foi uma ferramenta pra mim muito importante descobrir e parar de me culpar por algo que faz parte de mim, né? É perfeito isso, Ale, assim, por isso que eu amo, né, os temperamentos, é isso, é uma prática, é uma Sim, ferramenta muito simples que a gente consegue entender como a gente funciona, né, e isso é perfeito, então assim, né, você já sabe que você não consegue ajudar, mas você consegue chamar ajuda, sim, né, e quando você sabe isso, quando você entende, né, é o que você consegue fazer. Então, eu costumo dizer, né, o temperamento não está em nós à toa, né?
Ele está em nós para a gente saber, entender e poder fazer. Né? Para a gente fazer algo, é muito legal da gente saber e entender antes, porque daí nós, consequentemente, geralmente, caminhamos para o resultado mais assertivo. Né? Porque Exatamente. às vezes as pessoas falam, minha vida não anda, né? Vive em círculos, eu não consigo sair daqui. É porque não está sabendo, não está entendendo, né? E aí o resultado ele não vai vir, entende? Então, quando você sabe seu temperamento, e isso é muito lindo. E os sanguíneos, né? Sim, eles são quentes, são temperamentos que estão ali no polo quente. Então, são mais expansivos, né? O tempo de reação, ele é de imediato. Né? O sanguíneo tem esse imediatismo. E ele esquece rápido, porque ele está no polo úmido também. Ele Sim. é mais envolvente, né? Então, é muito legal. Só com essas duas coisas, você já descobre aí 98% qual é o seu Seu temperamento, temperamento. Alguém se né? reconheceu aqui no estúdio como sanguíneo? Não? Então vamos para o próximo. Então vamos para o Vamos lá, próximo. vamos. Vamos de quê agora? O que você acha? Já sei. Hã. Vamos de fleumáticos? Vamos lá nos fleumáticos. Eu adoro os fleumáticos, gente. Modéstia à parte. Modéstia à parte, Modéstia à parte. é o perfil comportamental, né? O temperamento da nossa convidada de hoje. Que geralmente, né, as pessoas que trabalham com pessoas no sentido mais de saúde, geralmente são fleumáticos, né? Por essa questão dos fleumáticos já estão ali no polo oposto do sanguíneo, eles estão no polo frio, né, os fleumáticos, porém são úmidos igual os sanguíneos, eles envolvem também, Sim. né? Fleumático, então, é um temperamento que, de fato, assim, ele é fácil de lidar. Por quê? Porque o fleumático, como ele é envolvente, ele se adapta muito bem a qualquer situação. Porém, vem o lado ruim, já vou falar aqui. Como o fleumático ele é envolvente, né? Ele se acomoda muito fácil a qualquer situação, né? Então, ele tem que tomar um cuidado para não ficar muito acomodado, porque ele é água, o elemento do fleumático é água. E o fleumático, ele tem essa adaptação, por quê? Porque a água, ela é o único elemento da natureza que ela pode ser sólida, gasosa, líquida, né? Então, ele sabe ali, tipo meio um camaleão, né? O fleumático. Fácil de se adaptar? Ele é fácil de se adaptar, ele consegue, né, se adaptar e consegue se acomodar também nas situações. Então, aí que está o problema, né? Muitas vezes falam que o fleumático ele é mais aquele preguiçoso, né? Porém, preguiçoso todos os temperamentos são, viu? A preguiça e a soberba estão em todos os temperamentos. Eita, gente! É. Então, o fleumático ele já nasceu também, né, com essa capacidade maior de articular. Então, o fleumático ele é um bom articulador, pela essa questão de ser frio e envolvente. Essa frieza não quer dizer que o fleumático não tem coração, tá, gente? Aliás, tem muito. Tem até demais, mas consegue disfarçar muito bem. O fleumático é aquele que, ele já diferente do sanguíneo, né, as emoções e os sentimentos dele, como ele é frio, né, diferente do sanguíneo que é quente, ele consegue fazer essa articulação. Então, o fleumático, ele consegue segurar ali dentro e ele também tem uma reação mais lenta, né? A reação do sanguíneo é mais lenta, porém, do fleumático é mais lenta. Porém, o fleumático, né, por ele ter essa umidade, ele esquece rápido igual ao sanguíneo, né? Tá. Então, o fleumático também não é aquela pessoa, por exemplo, se falam alguma coisa de ruim para mim, eu não vou ficar guardando, remoendo aquilo dentro de mim. É uma coisa que eu vou ali refletir, vou articular e pronto, parte para outra. Sim. Né? Então, o fleumático, as características dominantes e boas são essas. Ele é um bom articulador, né? Ele consegue aí
lidar, né, com as emoções e os sentimentos que ele tem. O fleumático, ele é muito bom fazedor das coisas, porém ele tem o tempo dele, ele não gosta muito que cobram ele, né, mas quando ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. O fleumático, ele não tem muito iniciativa, né. Ah, eu ia te perguntar isso. Eu tenho um caso, né, um paciente que ele estava desempregado uma época, e aí ele começou a ter várias questões, né, sobre trabalho, enfim, e aí ele foi ficar sócio de uma outra pessoa, né, para montar um negócio, mas esse negócio não andava, não andava, não andava, não andava, e ele se sentindo mal. E aí, né, através do temperamento, das investigações, da terapia ali que a gente estava fazendo, nós fomos descobrir, né, que ele era um fleumático e que ele não tem o perfil de ser empreendedor, né? Para Olha, ele, porque empreendedor você tem que empreender, né? Você tem que arregaçar sim, as mangas, você tem que ir lá, você tem que fazer, né? E ele não tem essas tendências. Ele tem essa coisa do fleumático muito forte nele, dominante, né? Quando a gente viu isso, ele falou: caramba, Bia, é isso, né? No dia seguinte da sessão, né, depois ele me mandou a mensagem, ele falou: "Terminei minha sociedade, tô feliz, parece como você tirou falou um do peso caso que dele. você contou, tirei um peso das minhas costas, que agora eu tô mais leve e aí agora a gente tá trabalhando, né, ele tá nessa em busca de emprego, já arranjou, Olha que né. legal, Então gente. é muito legal quando a gente sabe isso, né. O fleumático, então, ele não é um temperamento de opinião forte. Ele não é a pessoa que chega lá e fala: quero dar minha opinião de qualquer jeito, sem pensar no que Hum, fala, como sanguíneo, isso. ou, né, de repente, tão forte como um Uhum. colérico, que a gente já vai falar. Mas o fleumático não é uma pessoa de opinião forte. Se chega uma pizza, ele vai falar: ah, vocês que Tanto sabem. faz. O fleumático é o tanto faz. É tipo isso? É tipo isso, porém, assim, quando ele entra, eh, para dar alguma opinião, né, trazer algum conceito, é forte. Aí, se alguém discordar dele, Ah, entendi. mas é no sentido por quê? Porque ele já refletiu, ele analisou, né? Toda a O situação fleuma antes de falar. Isso, então assim, o fleumático não é aquela pessoa que vai dar opinião na sua vida. Por exemplo, se você não me perguntar nada, eu não Ele vou não vai. falar nada. Se você me perguntar: "Bia, o que que você acha?", não sei o quê, eu já analisei, eu já refleti, aí eu vou te dar uma opinião muito bem Olha, que estruturada, bacana. né. Então o fleumático ele tem essa capacidade. Por isso que geralmente fleumático tende, né, as profissões é psicólogo, é médico, é professor, né, são essas profissões que você tem que ter uma reflexão, né, tem que ter essa Sim, articulação. a gente fez um episódio com as meninas, são gêmeas, elas são consultoras de imagem, as duas são fleumáticas. Olha que E legal. elas fazem toda essa análise comportamental da pessoa. Uhum. E aí você falar que tem esses tipos de profissão, eu lembrei da profissão de consultoria de imagem também, que tem que É, ter esse olhar também. mais aprofundado sobre o Uhum. outro, né. Exatamente. Então o fleumático ele tem né, tem todas essas características. E o cuidado, de fato, é com essa acomodação, né, que Sim, ele pode se tornar muito o ponto acomodado, fraco, né, no uma caso. pessoa, mais preguiçosa, né, aquele sempre tanto faz, de não ter uma opinião, às Sim. vezes a gente precisa se impor ali, né, numa determinada situação. Ah, a gente consegue ver isso no Big Brother, eu acho. Ou a Muito, galera que fica em cima do muro são muito. fleumáticas. Aham. Quer dizer, agora é difícil a gente falar, com tanta afirmação isso, porque muitos já entram no Big Brother com Uhum. um perfil meio que tentando sustentar até um Tem perfil que uma não faz máscara ali, tem uma né. máscara ali para poder participar do programa. Uhum. Mas, se a gente for pensar até nos Big Brothers mais antigos, quem fica em cima do muro, gente, não vamos julgar, em cima do muro é a galera fleumática. Fleumáticos são aqueles, mais, introspectivos, né, que Tá, depois a gente vai chegar no outro qual que é. tá. Mas exatamente, um exemplo de fleumático que eu lembrei agora é o Brad Pitt. E você trouxe aí, é muito legal, gente, de assistir, filmes,
novela para quem assiste, né, BBB, Identificar. e ir identificando os temperamentos das Olha, que pessoas. legal. Eu faço muito isso, né? Na verdade, eu às vezes sento num banco, numa praça também, que eu gosto mais, ou num restaurante, num bar, enfim, né? Aí você fica observando, nossa, olha aquela pessoa, né? Porque até pelos os É isso que eu ia falar, gestos, pelo jeito, assim, da pessoa, pelos gestos, como ela muito, anda, como ela características, se mexe, como tudo, ela mexe a tudo, mão, no tudo, cabelo, tudo. dá pra já Dá, dá. Para identificar? quem tem conhecimento, dá. É Que muito legal. legal. Aham. Gente, e aí? Tá assistindo a gente? Se identificou como fleumático? Comenta aqui no vídeo. Olha, sou fleumático, Ale. Ó, Bia, acho que sou fleumático. Comenta aí no vídeo que a gente quer saber, hein? Agora, vamos para o próximo? Vamos. Pra qual agora, hein, gente? Colérico ou melancólico? Vamos para os melancólicos e Deixa o deixar os colérico coléricos por lá. último. Que eles já vão estar xingando, se já não estão, né. Gente, então vamos para os melancólicos. Melancólicos, vamos lá. Melancólico é um temperamento frio também, tá no polo ali junto com o fleumático, né, então ele é mais introspectivo, a reação dele é mais lenta, e o elemento dele é a terra. Então a terra, o que que a terra faz? Ela aprofunda, né, ela enraiza tudo ali dentro dela. E se, né, você não tiver esse autoconhecimento, você mistura tudo ali, né, dentro de si, e aí gera uma confusão, você não consegue, né, colocar, gera uma desordem dentro ali e você não consegue colocar para fora. Então, essa é a tendência do melancólico. O melancólico ele é muito profundo, né? Ele tem essa profundidade, então ele é frio e ele é seco, né? Ele não é úmido igual o sanguíneo fleumático. Sim. Então ele não envolve, ele tem essa secura, ele tem esse distanciamento, né? Ele é mais desconfiado, ele é mais na dele, né? O melancólico. O melancólico, ele tem uma questão muito de perfeição, né? Ele também, igual o fleumático, analisa muito as coisas, né? O melancólico é aquele que, enquanto você tá lá olhando a receita do bolo, né? Ele já viu a receita, ele já fez a receita, ele já sabe o resultado que deu, porém tá tudo dentro dele ainda. É muito difícil dele conseguir colocar para fora isso, né? Então, ele tem essa questão do aprofundamento que é muito bom, porque o melancólico é uma pessoa muito fiel, né? É aquele que, se você der confiança para ele, né? Ele vai estar ali do seu lado o tempo todo. E Que ele é legal. muito fiel e uma pessoa que você pode confiar e pode contar com ele, né? Ele tem essa coisa da perfeição que vai um pouco pra fraqueza, né, porque não existe, né, gente, vida perfeita, nós Sim. principalmente não somos perfeitos, então ele tem essa tendência de querer que sempre tudo dê certo, que também seja do jeito dele, na perfeição do jeito dele, né, e ele tem um pouco mais dessa dificuldade de entender também, né, a diferença das pessoas, ele tem uma dificuldade em separar o melancólico, né. Então, às vezes, ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe que, às vezes, uma coisa é supérflua, Sim. né? E a outra coisa, sim, é mais importante. Ele acha que tudo tá mesmo ali no mesmo nível, né? Então, o melancólico, ele tem essa profundidade. Ele enraiza as coisas dentro dele, ele tem essa dificuldade, né, de colocar ordem, de organizar. Por isso é muito importante que o melancólico tenha ordem externa na vida dele, né, para ajudar. Como ele é muito introspectivo, a reação dele é muito lenta, né, e ele remói, né, como ele enraiza. Então, se alguém fala alguma coisa ou faz algo que ele não goste, nossa, o melancólico ele Fica ali remoendo aquilo. fica ali remoendo, né? Para ele é uma tortura. Ele tem que ter, tem que tomar atenção num ponto, porque às vezes o melancólico ele se prende muito ao passado, como ele remói muito as coisas, então ele fica muito voltando para o passado, né? Daquilo que aconteceu com ele.
Então ele tem, né, o melancólico, ele é um temperamento que de fato, alguns temperamentos não têm muita paciência com ele. Então, gente, tenham paciência com o melancólico, pelo amor de Deus, O porque melancólico, então, a gente pode dizer que ele é uma pessoa de pessoa. Ao contrário do sanguíneo, né, que é de uhum, pessoas, o isso. melancólico ele é de pessoa. Ele é muito reservado. Mais introspectivo. Ele é muito Se tiver pegando fogo, igual eu dei o exemplo do sanguíneo, o melancólico faz o quê? O melancólico, então, ele é interessante, né, o melancólico, porque o melancólico ele é muito prestativo. Ele gosta de cuidar das coisas. Então, eu acredito, né, que aí também depende de cada Sim, um sim. ali, mas eu acredito que ele vai estar ali, vai ajudar. Sim, ele é no Ele, tempo de ele reação vai, dele, talvez ele, seja aquela pessoa que vai pegar as crianças primeiro, vai isso, juntar aqui, exatamente. organizar Ele vai tudo. organizar as coisas Sim, e exatamente, perfeito, Ale. Então, assim, se tiver criança, ele vai pegar a criança, né? vai Vai, deixar vai deixar. organizadinho para ninguém se desesperar. Exatamente. Então, o melancólico ele é muito prestativo também. Ele gosta de servir os outros, o melancólico, Que né? legal. Isso é muito legal. O melancólico é um temperamento muito amoroso, tem muito amor dentro dele. Sim. Porém, eu digo que é um dos temperamentos que mais precisa se conhecer, né? Porque ele Olha, tem tanta riqueza ali dentro, mas como eu falei agora há pouco, ele não sabe separar, então às vezes ele acaba se achando que ele é um lixo. Né, o olha. melancólico tem muito essa questão de E autorreferência autoestima baixa e também? autoestima baixa, então ele fica pensando: "O que que os outros vão reparar em mim?", né. Ele tem muito isso, só que ele tem uma riqueza que ele não consegue enxergar. Sim. Então ele precisa disso, porque ele tem muitas, coisas boas, muitos pontos fortes, riquezas para colocar aí para o mundo, para trazer para o mundo, né. Mas ele tem uma grande dificuldade em saber fazer isso, o melancólico. Olha. A minha filha é melancólica, por exemplo. Olha, você tem um filho de cada temperamento. Tenho, um em cada polo. E eu tive muita dificuldade para lidar com a minha filha no começo, né. Sim. Quando ela era criança, eu não conhecia, infelizmente, sobre os temperamentos, então eu tive uma dificuldade imensa. Você poderia ter agido de outra forma, você Com acha? certeza, com certeza. Poderia ter agido de uma forma muito diferente, né. Olha, Eh olha, mães que estão assistindo a gente, começa a observar os filhos, assim, para ver uhum. realmente, tentar identificar o temperamento dele, porque aí a relação melhora, né? É uma Você ferramenta consegue entender melhor o seu filho. maravilhosa. Eu cobrava muito dela, né, e a gente não pode ficar cobrando muito do melancólico, porque como o melancólico não envolve, então ele já tem uma certa distância, e o melancólico precisa de envolvimento, né. Então, assim, com a minha filha foi quando criança, né, eu errei muito nesse sentido de não saber o temperamento dela, e hoje é muito mais fácil de eu lidar com ela, Sim. né. Então, assim, o melancólico também tem lá o tempo dele, né, ele gosta muito de ter o tempo dele. Então, às vezes, se ele quer ficar sozinho, deixa ele, né. Me lembrei agora de um caso também, eh, que Conta, tinha conta, a uma gente adora. paciente estava noiva e era para casar, né, mas ela ficava extremamente, assim, desconfiada, porque o noivo, ele, assim, às vezes ele se recolhia, né, e ficava ali no cantinho dele, ele ficava, né, ele queria ter o tempo dele. E ela ela era colérica, vejam só, né, melancólico com colérico, mas dá certo gente, é só saber do temperamento. Então ela ficava em cima e ela não se conformava, né, e ela: "Mas meu Deus, o que está acontecendo?". Aí entramos com a ferramenta dos temperamentos, né, descobrimos que ela era colérica, ele melancólico, e fui, né, trazendo para ela, né, mostrando, e ela falou: "Bia, caramba, impressionante. Você trouxe uma coisa, assim, que de fato, né, mudou a Mudou a minha relação. visão, mudou a Já relação". pensou se essa menina desiste do casamento porque acha que o cara tá sumindo, tá mais Então, introspectivo, porque tá acontecendo alguma coisa, aí já começa a fazer aquele, imagina nossa, pensar um monte de coisa. Já pensou? e de chegar ao ponto dele, né, falar para ela: "Caramba, o que que aconteceu com você?", né. Olha, E aí marcaram o casamento e estão super bem agora. Então, assim, é muito interessante.
né? A gente entender A o gente outro, né? A gente ter entender esse olhar, né? ter esse olhar, né? Aquela coisa de empatia Sim. e de saber que não é pessoal, né? Não é assim só com ela. Poxa, ele é melancólico. E só um parênteses, não é rótulo também. Eu gosto muito de falar isso, Sim. Ale, né? As pessoas às vezes usam muito como rótulo o temperamento. Ah, porque eu sou melancólico, então eu sou assim, E né? acabou. E acabou. Não, é autoconhecimento mesmo. É para você pegar, né? Para você pegar aquilo para você e saber, poxa, eu sou melancólico, né? Vamos pegar esse exemplo, por exemplo, da minha paciente, né? Então, poxa, eu sou colérica, eu sou explosiva, eu fico no pé do meu noivo, qualquer coisa que ele faz, eu acho que é comigo, ele some, eu acho que é comigo, eu acho que ele tá com outra. Não, eu sou assim, e eu sei que ele é melancólico, que ele tem que ter o tempo dele. Então, deixa eu abaixar aqui os meus Aham. julgamentos e as minhas expectativas e as minhas Sim. projeções, né, que eu coloco no outro, e deixa eu entender como que ele funciona, que não é só comigo, né? E aí, quando acontece isso, parece até uma mágica, né? Porque você começa a ter essa leveza nas relações, né? E essa clareza, essa lucidez. Olha. Saber o temperamento é você ter uma lucidez também. A gente precisa raciocinar às vezes, né? Porque senão essas nossas emoções aí, tudo desgovernada, né? Tudo, a gente quer tudo de imediato, momentâneo, e aí vai dar ruim. E Bia, antes da gente falar do colérico, só uma dúvida. Tem um pouco a ver, não sei se já te perguntaram isso, mas tem um pouco a ver com os elementos dos signos também? Porque até agora você falou do sanguíneo, que é ar, eh, o fleumático, que é água, 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 o melancólico, terra. terra, Colérico, provavelmente fogo. Tem fogo. alguma coisa a ver? A pessoa pode falar, nossa, parece, eu tô me identificando com o fleumático e o meu signo parece assim. Por exemplo, quando você começou a falar do melancólico, eu já pensei nos virginianos, sabe assim? Tem Uhum. alguma coisa a ver com... A gente Então, consegue associar um a pouco com os gente, sim, signos? consegue associar, mas não tem a ver isso que você falou. Por Com os exemplo, elementos. melancólico virginiano. Ah, Não. entendi, entendi. Eh, Até no meu curso eu falo muito sobre isso, né? Dá sim, porque daí entram as 12, dá pra gente relacionar com as 12 camadas da personalidade, com as 4 estações e com os 12 signos do zodíaco. Que Então, legal. assim, tem a ver, mas não nesse sentido de todo melancólico pode ser Sim, virginiano. sim. Não, mas tem a ver sim, porque Virgem, né, ele é ali um signo que ele gosta da questão da ordem, né, ele tá mais ali naquela coisa das estações do ano. Então, se a gente for ver, por exemplo, o colérico que é fogo é verão, né? Ah, tá. Sanguíneo, que é ar, é primavera, né? Melancólico, que é água, é inverno. O fleumático, que é água, é inverno. E o Sim. melancólico, que é terra, é outono. Então, Associa à dá pra estação do gente ano. fazer essas associações, sim. Tá relacionado pela simbologia, pela simbólica, né? Que daí a Tá. gente entra num outro assunto que tem E toda aí uma você tem um curso explicação. mais específico sobre isso. Que Sim, aí a gente vai aí falar mais pro final pra você, tá? Que quiser fazer é, o curso da Bia, porque parece que é bem interessante. Parece não, né, gente? Olha, tudo que a Bia tá falando assim, até eu quero fazer esse curso. é porque daí se a gente entrar nessa questão, né, a gente abrange Sim, muito muitas assunto. coisas, mas tem relação sim, Tá, tem tá. relação, tá? E então, vamos entrar no coléricos? Vamos. Coléricos! Ah, então Agora dos coléricos, desculpa te cortar, Bia. Se identificou como melancólico? Escreve aí pra gente, que eu quero ver todo mundo escrevendo aí no YouTube. Ou você que tá escutando a gente pelo Spotify, imagina aí como tá conseguindo identificar o seu temperamento com um desses que a gente já falou aqui. Agora vamos fazer a pausa bruta para os coléricos. vamos lá, coléricos do meu coração. Conte Amamos tudo. vocês. E de verdade, adoro colérico. Minhas melhores amigas são coléricas. Meu marido é colérico, Olha gente. lá, Falo tá isso um pouco vendo? no episódio anterior. Então, coléricos são os mais afobados. Desculpa da gente ter deixado por último. Colérico é fogo, né, gente? Então, assim, colérico tem uma coisa de expansividade tremenda,
Porém, colérico é seco, igual melancólico, né? Ele tem uma secura, então ele não envolve. Colérico é quente, igual o sanguíneo, mas o sanguíneo envolve, né? E o colérico é mais pro seco, igual o melancólico, então ele não envolve, ele é mais ali na dele. Então, diferente do sanguíneo, o colérico, ele não é expansivo para fazer, né, amizades, para envolver as pessoas. Ele é expansivo no sentido assim, ó, tô chegando, cheguei chegando. É aquela pisada É, marcada. é assim do meu jeito, se eu tô falando é o que eu tô falando que tá certo, né. O colérico ele tem e por ser assim, ele é muito prático, ele tem uma agilidade, então é aquele que resolve tudo, ele pega, ele vai, né, então ele tem que tomar cuidado, porque ele acaba atropelando, às vezes, as pessoas. Sim. Aí ele leva esse título de ser uma pessoa soberba, né, de não ser nada humilde, porque como ele quer dar conta de tudo, e ele de fato dá conta e consegue dar conta de tudo, o colérico, porém, ele age muito e não pensa. Sim. Então eu falo, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam, ai, porque tem que agir, tem que agir. Cuidado, o colérico, você não pode falar isso pra ele. O colérico você tem que falar, pensa antes de agir. Olha. É, porque nessa expansividade dele, ele sai fazendo as coisas e vai fazer coisa, né, que não vai dar muito certo. Sim. Então, aí ele se frustra, o colérico, muitas vezes, nessa questão, né, de sair fazendo as coisas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. No tempo de reação do fogo que eu estava falando do início, o colérico é aquele que vai pegar o extintor e apagar o Exato. fogo. Vai apagar o fogo. Ele vai Porque ele apagar o tem essa fogo. característica de agir, fazer alguma coisa. Então, Isso. enquanto um outro temperamento fica aguardando, um faz alarde, o outro organiza as crianças, o outro tá ali Uhum. pensando como que vai fazer para ajudar, o colérico vai pegar o extintor e apagar o fogo, porque ele é de ação. Então, o tempo Isso. dele de reação é a ação. Isso, é a ação, exatamente. O colérico vai apagar o fogo. Ele na hora vai pegar ali o extintor e vai apagar fogo. No caso, no exemplo da sua mãe, né? Se você fosse colérica, você ia entrar ali debaixo do Ia carro e tirar ia ela. resgatar a sua Sim. mãe. Aham. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque, né? Será que pode mexer no corpo? Sim. Entende? Então, né? Só para clarear um pouco como que o colérico age. Então, ele tem isso, então ele tem uma questão de liderança muito forte. Colérico, por exemplo, na área profissional, né, ele é um bom líder, ele tem esse cargo de liderança, de confiança também, ele sabe muito bem liderar as pessoas, né? Aliás, é o que ele mais gosta, ele gosta de Que legal. comandar. Então, por exemplo, uma mãe colérica, né, que eu também já atendi, ela era uma mãe assim que fazia tudo, né? Dava separada, divorciada e fazia de tudo com 4 filhos. Nossa. E ela ia, né? Ia dando conta, até que adoece, né, gente? Então, assim, aí quando ela foi entendendo, compreendendo como é que ela funcionava, ela começou a aprender a pedir ajuda, porque os coléricos têm dificuldade Impedir em ajuda. pedir ajuda. E aí os outros, como também, né, já sabem que a pessoa faz tudo, vai deixando ele fazer, Sim. né? O Então, colérico chama a responsabilidade para si? chama, muita. E aí essa mãe, ela entrou num estado de precisar depois, né, Uhum. de ajuda, e a gente começou o tratamento, até onde ela começou, né, a delegar mais, a sair mais desse lugar de que ela tinha que fazer tudo, né, de que Sim. ela tinha toda essa função, né. Então foi muito lindo até, e aí ela começou, né, a ficar mais leve, começou a ter também um tempo para ela, né, um lugar dela não só nesse, né, de ter que resolver tudo, né, pedir ajuda para as pessoas, né, então isso é muito importante, né, o colérico ele precisa saber pedir ajuda. Eu acho que é uma das maiores dificuldades do colérico é saber pedir ajuda, né. Olha, gente. Então ele tem, porque ele é fogo, né, ele tem essa coisa Tem a de opinião muito forte. muito, e tem que tomar cuidado também com os julgamentos, né, Porque ele deve ser, no caso, pesado, né? é, Como tem a opinião muito forte, o julgamento deve ser pesado sobre o outro e ainda tem aquela questão de ser o dono da razão e aí deve uhum, entrar, é, deve ter um maior
Acredito que os coléricos devem ter uma maior dificuldade nos relacionamentos por essa questão, ou não? Tô falando besteira. Os coléricos, eles são mais intensos, Sim. né? Então, eles têm uma coisa também de controlar, né? De ser mais controlador. Então, igual ao melancólico, como os dois são secos, né? Ele também tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque a secura, né? Esse seco não tem envolvimento. Então, eles são aquilo, né? São diferentes, o melancólico do colérico, porém, eles têm essa secura. Então, assim, do meu jeito. O melancólico naquela questão de tem que ser perfeito aqui, né? E o colérico, assim, ó, tem que ser do meu jeito, tem que fazer assim, senão eu que vou fazer, vou sair fazendo tudo. Sim. Então, eles não estão pensando em envolver o outro. São dois temperamentos que pensam mais em si próprios. Sim. Né? Isso não propositalmente, né, gente? As pessoas não sabem. Então, assim, mas querendo ou Isso também, não... igual, como você estava falando dos temperamentos, todos têm os seus pontos fortes e os seus Claro. pontos fracos, né? Por isso que Uhum. aqui a gente tá falando de autoconhecimento. Exatamente. Mas você tava falando, querendo ou não? Eu vou falar, desculpa. Imagina. Gente, sanguínea é assim. Sanguíneo é assim. E fleumático tá tudo bem. Isso. A outra corta a convidada, só que a convidada é fleumática e entende, então tá tudo certo. Mas você parou, querendo ou não. Então, querendo ou não, né, nós funcionamos assim. O nosso temperamento não passa pela nossa vontade. Esse é um ponto muito importante, né, pra gente saber também. Então, assim, não passa pela nossa vontade. Então, o colérico tem essas tendências e características, tanto quanto sanguíneo, melancólico e fleumático. Não passa pela nossa vontade. Nós nascemos assim e vamos morrer assim. A questão é que entra a nossa construção da nossa personalidade. Então, temperamentos, na verdade, indica, se a gente agir através do nosso temperamento, né, a gente ainda tem uma certa imaturidade. Porque a gente tá agindo, aí vou chegar no querendo ou não, a gente sabendo ou não, a gente tá agindo através das nossas emoções, dos nossos impulsos, que são os nossos temperamentos, que a gente pode controlar. A gente não pode apagar, né? Se o temperamento tá aqui, ele serve para alguma coisa. Sim. Né? Por exemplo, essa liderança, essa ação do colérico é ótima, maravilhosa, ok. Mas não pode ser assim para tudo, né? Tem que saber aonde eu vou usar o meu ponto forte. E qual é o meu ponto, a minha fraqueza que eu preciso trabalhar, né? Sim. Porque não vai sair de você. Eu costumo dizer que, assim, os nossos vícios, ele vem, né? As nossas virtudes são construídas em cima dos nossos vícios, né? Os nossos temperamentos, cada um tem os vícios. Então, por exemplo, rapidinho, o colérico é a ira e a soberba, né? Por expandir. O sanguíneo é a luxúria e a gula, né? A gula por quê? Porque o sanguíneo tem essa coisa, né, de querer, né? Então, ele tem essa questão. O fleumático é a avareza e a preguiça. E o melancólico é a inveja e a gula. Então, assim, tudo isso pode ser transformado em virtudes que, na verdade, nós já temos também, elas aqui, mas a gente precisa praticá-las. Porque virtudes são ações, não são qualidades, né? Então... Nossa, gente, que bate-papo. Eu tinha um monte de coisa para perguntar ainda. Aliás, eu quero só a última pergunta, antes da gente encerrar. Aliás, né, agora eu fiz isso com todos os temperamentos, farei com colérico, né, gente? Se identificou? Escreve aí. Ô, gente, depois dos 4, o pessoal aqui do estúdio conseguiu identificar? Tá pensando ainda? Não. Essa é a última pergunta que eu ia fazer. Boa, Thiagão. Boa. Pessoal da Metrópole Filmes aqui comigo, gente. Hoje tá o Thiagão e o Vini. Beijo. Eu ia te fazer essa pergunta por último. A gente pode ter 2 perfis? Eu te pergunto isso porque eu, na minha vida, eu nunca imaginei que eu fosse sanguínea, porque até eu entender um pouco, né, pra poder conhecer e identificar, porque eu sempre, sei lá, uma boa parte, assim, da minha vida, eu achei que eu era fleumática, e depois eu entrei numa vibe de
melancólica. E aí eu fiquei. E quando eu conheci os temperamentos, eu falei, nossa, eu devo ser melancólica. Depois eu pensei, não, eu sou fleumática. E aí eu pensei, nossa, será que eu estou assim? Porque eu não devo ser assim. E aí começou a entrar um monte de dúvida na minha cabeça, que foi essa que o Tiagão falou. Pode ser Uhum. tudo? E aí eu te pergunto, a gente pode ter mais de um temperamento? É. Recebo muita pergunta assim. O meu trabalho, né, pelos os meus estudos, aquilo no que eu acredito, não. Nós Tá. temos um temperamento só, né? O que acontece é exatamente o que você falou, a gente às vezes acha, né? Porque a gente tem que voltar, né? Ali desde quando nós éramos crianças, né? Quais eram as nossas maiores tendências e características? Qual é o meu impulso inato, aquele que está em mim? Porque às vezes um sanguíneo, ele pode ser tímido. Fiz curso de teatro pra Então, poder, quando era criança, porque eu era ele tímida. pode, mas se você perceber ali dentro de você, você tem uma vontade de se expor, você tem uma vontade de estar ali, mas não consegue, né? Então você é tímido. Um colérico também pode. Um fleumático e um melancólico também podem ser mais extrovertidos. Sim. Entende? Então, não é isso que vai te. Porque temperamento não define também. O temperamento, ele é um norte. Como eu falei, ele não passa pela nossa vontade. Então, são coisas que estão em nós que a gente não tem vontade, é um impulso, né? Então, o sanguíneo pode ser tímido, o colérico pode ser tímido. Por exemplo, pela sua pergunta, eu arrisco dizer, Ela tá falando do Tiagão aqui do estúdio. Tiago, que você é um sanguíneo. Porque perguntas assim, Pode ser geralmente, tudo. é, vem de um sanguíneo, aquela coisa do ar, né, de não ter o foco. Então, assim, ele foi pegando, eu sou isso, eu sou aquilo, uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo. Então, quem sabe eu sou um sanguíneo. É. É muito interessante, né? É, então assim, não pode, nós temos um só, aí entram os aportes, Eu posso ter né? como aporte a força do outro. Eu posso Exato. usar, por exemplo, aqui, beleza, o sanguíneo como comunicação, tô aqui conversando com vocês, tal, falo pra caramba, e aí Uhum, eu posso trazer essa questão do melancólico da minha organização. Aqui tem uma ficha, os dados da uhum, Bia estão aqui, eu me preparo, eu estudo, eu trago o sim, aporte dessa parte do melancólico pra minha vida profissional. uhum, sim. Tipo isso? É tipo isso, é tipo o aporte, mas eu vou acrescentar ainda um lado que é o mais maravilhoso, que é a sua personalidade. Ah, Lembra que eu comecei falando da roupa, sim, né? Quando. Então, é a sua personalidade e o seu amadurecimento. Então, com isso, né, você vai construindo. E aí, obviamente, a gente vai pegando os pontos fortes dos outros temperamentos, né? sim. Então, aí você vai amadurecendo e vai tendo isso, vai tendo mais organização, né? Aonde eu preciso melhorar, e você vai melhorando. E é claro que as características vêm dos outros temperamentos também, né? Sim. Então, é isso que acontece. Por isso que as pessoas começam a confundir muito. Porque como o temperamento, ele é fixo, ele não muda, mas a nossa personalidade não é e precisa mudar, né? Precisa ser construída, Sim. fortalecida, né? Para nossa vida Amadurecida. social, para nossa, Exatamente. acho que num contexto geral, né? O Uhum. amadurecimento faz parte. É, Acho que para tudo na nossa vida. Ai, exatamente. Bia, amei tanto esse bate-papo. Ai, que bom, eu Gente, também amei. eu amei esse bate-papo. Olha, gente, você que tá aí assistindo a gente, comenta aqui. Fala o que você achou, deixe sugestão. Eu vou falar para Bia voltar aqui outras vezes. A Bia, essa Maravilha. psicóloga, coach maravilhosa. Tem curso, né, Bia? Fala um pouquinho do seu curso. Tem, eu acabei de lançar um curso agora, né, que são os 4 temperamentos e a formação da personalidade, onde lá eu explico tudo detalhadamente, Sim, né, a simbologia, eu explico como fazer, né, falo sobre relacionamentos, aí eu integro, né, os signos, as sim. 4 estações, a personalidade, a simbologia, tem, né, então tá tudo lá dentro do curso.
E eu tenho também o Instagram, né? Passa seu Instagram pra gente. Que é ali que vocês vão me encontrar, né? Se Sim. quiser falar comigo, enfim. Com certeza. Se quiser falar... Pessoal, entra lá no Instagram da Bia, começa a seguir ela, já manda perguntas, se você Pode for com mandar. dúvida. Como que é seu Instagram, Bia? É @Beatriz Gauer, Gauer Costa. Beatriz Gauer Costa. Beatriz Gauer Costa. Isso. Entra no Instagram da Bia, comenta lá o que você achou da entrevista. Entra no Instagram também do podcast, modalife.podcast. E se você que tá aí assistindo a gente pelo YouTube ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Então, toda quinta-feira entra uma entrevista no ar, né? Toda quinta-feira às 18 horas. No YouTube e no Spotify. Se você ativar o sininho aí do YouTube, você vai ser notificado assim que a entrevista entrar no ar. E, gente, tá muito legal. Não é porque é um projeto nosso aqui, não, que eu vou puxar saco, mas tá muito legal esse podcast. Então, se inscreva no canal, deixa seu comentário, compartilha com as mulheres da sua vida, as mulheres que você ama, porque eu sempre vou falar aqui, o Moda Life é sobre moda comportamental. Mas pra gente falar da roupa, e foi o que a gente conversou aqui hoje com a Bia, pra gente falar da nossa roupa, da nossa imagem, o que a gente quer mostrar pro mundo, a gente tem que saber primeiro quem é a gente. O que a gente tem lá dentro, né? A ferramenta do autoconhecimento. Por isso, tá caindo. Fiquei empolgada. É emoção, é sanguíneo, olha lá, tem que ter um sanguíneo também atrapalhado, tá, gente? Olha que beleza. Também tem isso. É a ferramenta do autoconhecimento, por isso que os nossos primeiros episódios foram com consultoras de imagem pra gente falar sobre a profissão de consultoria, mas essa primeira temporada, de fato, ser sobre temperamento, é que a gente precisa primeiro se conhecer. E eu espero de coração que você se conheça cada vez mais através desses bate-papos aqui que a gente tá fazendo toda semana. Bia, obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz. Gente, eu não conhecia a Bia pessoalmente, conheci ela hoje. Obrigada, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite e vim aqui mesmo trazer um pouco do seu conteúdo sobre esse assunto que eu amo, porque a gente fala muito de autoconhecimento, então eu te agradeço mesmo do fundo do coração, obrigada mesmo por ter participado, viu? Lê, obrigada, eu que agradeço. Prazer, uma honra, e assim, quando você me falou, né, e quando você falou o que você fazia, que é isso, né, falar de moda comportamental. E eu acho de extrema importância hoje em dia, porque a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa robotização, né? Até eu digo. Então, é essencial aqui o podcast da Lê, gente. Eu fiquei muito honrada e muito feliz e continue, né? Continue, porque precisamos de pessoas assim, né? Para trazer essa questão do autoconhecimento e principalmente na moda, na imagem, porque a nossa imagem é aquilo que a gente está transmitindo, né? Então, assim, o que eu estou passando para o mundo, né? E é o que a Lê tá fazendo hoje. Parabéns! Gente, vou ficar emocionada. Parabéns e muito obrigada de coração. Obrigada, viu, Ale? obrigada mesmo. Gente, agradecimento a Hervik, nosso parceiro patrocinador. Falei pra vocês no começo do Hervik e volto a falar. O Hervik é esse tônico capilar que tá mudando literalmente a cabeça de todo mundo, porque faz o seu cabelo crescer e crescer de verdade. Conheço um monte de gente que já, estão aí com resultados excelentes usando o tônico Hervik, que tem nanotecnologia, então age lá diretamente no bulbo capilar. É maravilhoso, Eu amo os produtos da Hervik, não é porque eu falo deles não, viu, Bia? Mas porque eu uso já faz 1 ano e meio. Então eu sou apaixonada. Porque eu tive uma queda de cabelo, vou ver com você. Vê, porque você vai amar esse aqui. Ótimo. Então, Hervik Oficial é o site Hervik com K. Você que tá escutando a gente, Hervik com K. Você que tá vendo, o Vini, nosso maravilhoso editor, ele já coloca aqui, o GCzinho, que é muito chique, né, gente? É chique. Aqui é tipo um programa de entrevista. Chiquérrimo, adorei. Tô me achando. A fleumática tá se achando aqui. Gente, é isso. Obrigada por todo mundo que tá escutando, por você que tá escutando a gente, você que tá assistindo a gente. É uma honra passar um conteúdo aqui com tanta informação para te ajudar. E
O pessoal fala isso, é meio clichê, mas é verdade. Se o nosso conteúdo transformar a vida de pelo menos uma pessoa, Exatamente. a gente já fez a nossa parte. Então, gente, obrigada, beijo e até quinta-feira que vem. Metrópole Filmes, os meninos daqui que fazem todo esse trabalho aqui, viu, gente? Ó, aqui o estúdio, ó, tem 3 câmeras, só pra vocês terem uma ideia, que hoje eu tô falando mesmo. Tem 3 câmeras, o Vini fica na edição, o Thiagão fica acompanhando aqui na direção. Aí à noite vai estar o Rafa, o Brunão. Um beijo pra eles também. E um beijo pra Paula Aranha, que cuida do marketing do Moda Life, podcast Moda Life. E um beijo pro Vandi, que cuida da produção e manda mensagem pros convidados, organiza tudo. Ai, gente, posso falar? Minha equipe é demais! Palmas! Demais! Um beijo e até semana que vem, senão eu não vou parar de falar.